E aí, alguém já viu a teoria da binarização em prática? Módulo B2? Então vamos dar uma estudada aqui. O que aconteceria se eu resolvesse aplicar ela para esse laboratório, tá? Esse aqui é um laboratório que faz parte de uma playlist Laboratório do Gafanhoto. É o 14º vídeo de acompanhamento. Esse acompanhamento deveria ter sido feito no final de semana, mas eu só consegui gravar hoje, tá? E vamos olhar como é que essa estreia do Ladder Put Long Put se desenrolou, quais são as possibilidades, e dentre elas eu fiz uma análise aplicando a teoria da binarização, que me deu vontade de, infelizmente, encerrar esse laboratório e deixar através de um capital garantido, né, de uma possibilidade de capital garantido, onde ou eu vou ganhar 14%, ou eu vou ganhar 14%, ou eu vou ganhar 14% mais o meu residual de volta. Tá? Então, ou eu vou ganhar 15% de capital garantido. Mas vamos fazer as contas e vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Tá? No final do vídeo eu deixo o link para o início da playlist. Para não ficar tão longo, eu não vou repetir tudo que eu já falei nas outras playlists. Tá? Só vou repetir o histórico, fazer o acompanhamento que eu sempre faço, e em seguida eu falo sobre a teoria da binarização. Tá? Em relação a essa operação, ela foi uma operação de straddle ladder put long put, tá? Onde a gente já pega residuais das nossas operações de straddle long put e vende uma straddle, né? Vende novamente um straddle que está coberto por esse X252 e vende uma put mais em cima. Eu vendi 5, peguei 5 coberturas, fiz um straddle, 5 straddles, vendi 5 puts mais em cima, no 115, e comprei uma put longa no X139, que me custou essa montagem aqui. Esse aqui é o straddle, ladder, porque é uma escada, como se fosse um nível acima, 110, 115 é o nível acima, e long put. Long put, porque eu comprei mais puts longas. Agora eu estou com 10 puts longas, mas a operação integrada é essa aqui. Tá? Foi quando eu lancei essa operação. Vamos ver como é que ela desenvolveu historicamente. Tá? Tem nos outros vídeos também. Quando eu montei ela, eu montei na série C, gastei 2,26 para montar, tá? 5 vezes 2,26. E depois, isso aqui é uma estrutura para potencializar, uma estrutura integrada, a minha X252 residual, tá? E depois, no dia que eu montei isso dia 7, no dia 15 eu fiz a rolagem para a série D. Quando eu fiz a rolagem para a série D, tem nos outros vídeos, tá? Eu recebi 1,53 por ação, né? Eu vendi tudo aqui, todos esses straddle aqui, a X252 e a X139 estavam guardadas lá. Vendi tudo por 69, recomprei tudo por 76, é como eu recebi no final 1,53 para cada açãozinha. Se eu gastei 2,26 e recebi 1,53 uma semana depois, o custo atual do straddle ladder put long put está em 73 centavos. Se fossem 100, estaria em 73 reais. Tá? Então essa é por straddle. Então são 5 aqui, 73 vezes 5. Então, esse é o início, o histórico da operação. Tá? Em termos de acompanhamento, como é que está o histórico do nosso acompanhamento? Tá? Nosso acompanhamento, a gente vinha, dado que eu já tinha recebido 73 centavos, a BOVA, até os 106, estava se comportando bem. Eu poderia ter pego aqueles 73 centavos, encerrado a operação, pegando 4,22 de volta, que a X139 valia 19,77 e o straddle ladder put long put valia 15,55. Só que a BOVA foi caindo, conforme a gente vê aqui, que é nos nossos acompanhamentos. A partir daqui foi acompanhamento semanal. A BOVA veio caindo, a possibilidade de lucro veio caindo. E aí, o que eu posso fazer? Tá? Então aí continua caindo aqui, semana retrasada deu 49 centavos, semana passada deu 2,33 e no dia 17, fechamento do dia 17, que eu trouxe aqui para a gente fazer o acompanhamento, tá? Eu pagaria 3,58 para encerrar a operação. Mais os 73 centavos, eu sairia com um prejuízo muito pesado. Tá? De toda forma, eu estou tranquilo. Por quê? Porque existem possibilidades de rolagens, que a gente já vem estudando também há 4 semanas. Tá? Vamos dar uma olhada nas possibilidades de rolagem, como é que a gente vinha estudando. A primeira possibilidade de rolagem que a gente vinha estudando, tá, foi lá no dia 24 de fevereiro, em que a gente poderia encerrar a operação de abril e abrir a operação de maio. Quando a gente fazia isso, a gente gastava R$19,82 para encerrar essa operação, comprava e vendia
por 18,10 essa operação aqui. Então, não preciso assumir aquele prejuízo que a gente viu lá. Eu posso rolar imediatamente, né? Eu posso rolar. Pagaria 1,02 por essa rolagem. Uma outra possibilidade de rolagem, como a bolsa caiu, eu não rolar para E110, eu rolar para E105. Compraria aqui e lançaria na E105. Aí eu já não pagaria para rolar. Eu receberia 63 centavos. Depois, mesmo a bolsa caindo e ficando para baixo, né, abaixo dos 106, 105, 103, 102, passando para o dia 3 de março, as rolagens melhoravam. Ao invés de eu pagar por uma rolagem pura e simples, eu pagava 1,02, eu passei a pagar 0,14 centavos para rolar. E se eu fizesse a translocação do E110 para o E105, eu estava recebendo 63, eu receberia agora 1,33 nessa translocação. Tá? Bom, no dia 17, no dia 10 a coisa melhorou, tá? Onde se eu fosse fazer a rolagem simples, eu receberia no dia 17, dia 10, e se eu fosse fazer a rolagem com translocação da S110, eu receberia mais ainda, eu receberia quase R$2. Aí veio do dia 17, a bolsa não para de cair, né? Crise agora do Credit Suisse, e o que aconteceu? 17 de março, se eu fosse fazer a rolagem, agora o acompanhamento dessa semana, que está atrasado, deveria ser no final de semana, tá? Esse é o fechamento de sexta-feira, eu teria que pagar R$ 25,58 para encerrar a operação D94 de abril e receberia só R$ 24,65 para abrir a operação em março. Ainda está melhor do que a primeira vez que a gente viu lá em 24 de fevereiro, que foi 1,02 para eu fazer essa rolagem. Tá? Mas eu estou pagando agora para rolar. Se eu fosse rolar para a série de maio fazendo a translocação, eu ainda recebo uma quirelazinha aqui de quase 70 centavos aqui. Tá? Ou seja, encerraria aquele custo inicial. Mas estaria difícil para encerrar a operação, teria que ficar esperando que a bolsa não caísse mais. Beleza? E agora vamos fazer uma seguinte, vamos olhar o que aconteceria se eu aplicasse a teoria da binarização como possibilidades de encerramento do laboratório. Tá? Quais são as possibilidades? Agora vai demorar mais um pouco, tá? Esse é um vídeo, agora vem o conteúdo. Tá? Quais são as possibilidades que a gente teria? Tá? Vamos olhar primeiro, eu encerrando a operação e aceitando que eu fosse ter um capital garantido. Como assim? Bom, o que aconteceu? Qual o cenário que a gente tem? Tá? Eu estou fazendo a conta aqui meio que ao vivo, mas tem umas anotações de cotação aqui, mas se eu estiver errado, vocês me corrijam também, tá, pessoal? E no final, vai ser, é legal que está sendo desenhado um processo que provavelmente vou aplicar no meus... vai virar uma parte do meu processo de operação, né? Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem, estava olhando lá, a gente tem D94, então, assim, capital garantido, se não fizer nada. Fizer mais nada, né? O que a gente tem? A gente tem a D94, tem a P94 e tem aqui 115. Tá? Strike 110, strike 110, strike 115. 5, 5 e 5. Isso é o que a gente tem. A bolsa está a BOVA fechou em 90 e pouco, 98. Tá? Acabei não mostrando aqui no nosso papelzinho de rolagem. Perdi, depois eu acho que a BOVA fechou em 98 na sexta-feira. Então, a rolagem disso aqui, tá? Vou ter que achar esse papelzinho para poder pegar as cotações. Desculpa aí. Tem que tomar cuidado que eu quase cancelei e parei a gravação aqui. Então, deixa eu pegar as cotações. Acabou que eu fiz uma bagunça aqui. Tá, cotação do dia 17. Ó. Então, a rolagem, para eu encerrar essa operação, eu gastaria 25,58, né? Mas e se eu assumisse essa operação? E se eu assumisse que eu fosse ficar com esses papéis? Eu teria que comprar, esse aqui viraria pó,
né? Se eu assumisse agora em abril, no preço que a BOVA11 está, a BOVA11 está em 98, BOVA igual a 98, mas se ela fechar abaixo de 110, abaixo de 110 em abril, eu tenho que assumir essa papelada aí. Se eu fosse assumir essa papelada, abaixo de 110 em abril, eu tenho que assumir a papelada. O que eu assumiria? Eu teria que assumir 5P94 a 110 e 5Q115 a 115. Tá? Eu assumiria. Vou pegar de novo. Me desorganizei, pessoal. Peço desculpa. Onde está o papelzinho com as cotações? Essa cotação está ali. Vamos lá. Se eu não estou sem papelzinho, eu faço ao vivo que é mais rápido. Vamos lá. Então, o que acontece? Se eu fosse comprar essas operações aqui, eu teria que comprar 10, em abril eu compraria 10 BOVA11, 5 a 110 e 5 a 115. Tá? Em abril eu teria 5 BOVA11 a 110 e 5 BOVA11 a 115. Isso aí me daria um preço médio, 115 mais 110 dividido por 2, porque é a mesma quantidade, me daria um preço médio de 112,5. Daria um preço médio, eu assumindo que eu não vou fazer mais nada, se ela ficar abaixo de 110, eu assumo a bronca, né? Eu vou comprar a BOVA11 a 112,5, mais o custo inicial que eu tive lá. Mais o custo inicial, que era 0,73 por estrutura, ou seja, para 5 estruturas. Esse custo inicial foi para 5. Como eu estou comprando 10 BOVA11, esse custo inicial foi para 5 estruturas. Como eu estou comprando 10 BOVA11, eu vou dividir 0,73, multiplicar por 5 e dividir por 10, ou seja, da metade. Então, o preço médio é isso ali, mais 73,365, não é isso? 73 dividido por 2, 365 mais 112,5. Então, o preço médio que eu estou assumindo aqui é 112,865. Bom, esse é o preço médio que eu estou assumindo. Assumindo esse preço médio, o que vai acontecer agora? Eu vou ter que esperar até 2024. Por quê? Porque eu tenho 5x252 e 5x139. Então, eu tenho aqui 5x252 e 5x139. Se eu pegar isso aqui, aqui é 120, aqui é 140. Então, metade é 120, metade é 140. O preço médio de saída é 130. 130 dividido por 112,865, que foi o meu custo, dá aproximadamente 15% de capital garantido. Então, se eu assumir a bronca, eu tenho 15% de capital garantido até 2024. Não é um grande problema, fico lá até 2024. Agora vem a teoria da binarização. Isso aqui é se eu não fizer nada. E se eu aplicar o módulo B2 nessa história? O que acontece se eu aplicar o módulo B2 nessa história? Vou precisar da folhinha de cotações, porque agora eu vou pegar mais cotações do que a gente tinha. Tá? Então não tem como, vou ter que esperar um pouquinho até eu me achar nessa papelada que eu fiz. Folhinha de cotações, tá? Que é 950, tá? Achei. Bom, o que seria o módulo B2, tá, pessoal? O módulo B2 é o seguinte. Você tem o ativo, né? Você tem o ativo. Você compra uma, por exemplo, A950 e você vende uma A100, duas A100. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o ativo, compro uma A950 e vendo duas A100. Isso aqui, quando eu faço isso aqui, eu garanto que isso dando a teoria da binarização, tá? Eu garanto que se o ativo fechar em abril acima de 100,
é como se eu estivesse entregando o ativo a 105. Então, se fechar acima de 100, é como se eu estivesse entregando o ativo a 105. Se precisar que eu explique, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas tem nos vídeos do mestre. Eu explico em outro vídeo especificamente sobre o módulo B1, tá? Mas entrem lá no vídeo dos mestres e vai achar teoria da binaриzação. Então, é como se eu estivesse fazendo uma assunção do ativo a 105. Assunção da venda do ativo, da entrega, a 105. Tá? Isso aqui é onde eu estou para onde eu estou olhando. Agora, como é o módulo B2, eu também faço assunção de compra. Eu já estou lá olhando para Q115 e Q110, então eu posso fazer assunção de compra fazendo o quê? Comprando uma Q115, inverti, né? Eu estava vendido na E115, eu compro uma na P115, eu compro uma Q115 e vendo duas Q100, Q110. Quando eu faço isso, eu estou assumindo que eu vou comprar a 105. Então, estou assumindo entrega a 105, mas também assumo, é como se tivesse um straddle de assunção, né, de módulo B2, eu assumo também que eu compro a 105. Tá? Trouxe para o game 105, agora o game é 105. Assunção de compra a 105. Tá? Então, tem esse cenário aqui. Aplicando isso, tá? Esse é o teórico do que eu vou aplicar. Então, agora eu vou pegar as cotações para ver o que vai acontecer se eu for levar isso até o final. Ao invés de eu deixar não fazer nada, se eu aplicar o módulo B2, eu encerrando a operação, aplicando o módulo B2, o que acontece se eu levar isso até o final? Tá? Vamos primeiro partir do ponto de partida que a gente está, o cenário que a gente está. O cenário que a gente está é o seguinte. A gente está numa D94, uma P94 e uma P115. Que a gente viu que para encerrar isso aqui, a gente vai gastar, tá, R$ 25,58. Isso aqui é o custo para eu encerrar. Eu vou gastar R$ 25,58. Sendo que, além disso aqui, que eu estou vendido em 5, eu tenho também, aqui eu tenho menos 5 disso aqui, eu tenho também mais 5x252 e mais 5x139. Então, também tenho isso aqui. Isso é o meu, como se eu tivesse um passivo, eu tivesse esse passivo e tivesse esse ativo. Então, vamos agora lançar nas cotações do fechamento de 17 de março o módulo B2. Ou seja, se eu estou disposto, olha, eu posso ir até 10, eu estou garantido em 10. Então, se eu estou garantido em 10, eu posso comprar 5 BOVA 11 no mercado e lançar 5 estruturas dessa aqui. Ou seja, 5A950 menos 2 vezes A100. Estou multiplicando por 5 essa estrutura. E, ao mesmo tempo, aqui eu estou assumindo 5, já. Estou lá no mercado comprando 5. E, ao mesmo tempo, lançando 5 para comprar no vencimento de maio. Ou seja, se der um problema da bolsa cair, eu assumi 5 aqui, imediatamente. Lá em maio eu assumo mais 5, mas essas 10 que eu vou assumir em maio estão cobertas nessas puts longas. Ou seja, se despencar a bolsa, daqui a 2 anos eu tenho garantido isso aqui. Então vamos fazer a conta agora de qual seria o capital garantido, né, se eu mudasse para o módulo B2 e não fizesse mais nada. Tá? Vamos aplicar aqui. Então, olhando, o que vai acontecer? Olhando para aquilo ali, o módulo B2 completo vai ficar assim, ó, ativo, mais E950, menos 2A100, menos 2Q110, mais Q115. Tá? Se eu fosse fazer uma linha é isso aqui. Tá? Numa linha é isso aqui. Eu vou comprar o ativo, vou comprar uma E950, que é 95, vou vender 2 a 100. Isso aqui, esse trecho aqui, que é o módulo B1, me dá uma assunção
de venda. Eu vou vender o ativo a 105 se fechar acima do 100. E a outra parte aqui, da put, ele vai me dar uma assunção de compra no 105 se fechar abaixo do 110. Fechou acima do 100, eu sou obrigado, eu entrego essas 5 que eu comprei já a 105. Fechou abaixo do 110, eu entrego, eu compro mais 5. Então vamos olhar o resultado, tá? Vamos olhar as cotações de entrada. Quanto que eu gasto para montar essa estrutura, tá? Olhando só a estrutura de opções. Depois eu vou falar da estrutura de ações. Com a ação embutida, aí a gente vai olhar. Olha, a E950 fechou, eu vou comprar ela, fechou na sexta-feira a 7,49. A E100 fechou na sexta-feira a 2,39. Como eu vou comprar, né, eu vou vender, vai ficar positivo. 2,39 é 7,90. Tá? Então, a parte de call aqui, 9 é 95, custa 7,49. 2 é 100, a E100 está 2,39. Então, como eu estou vendendo duas, eu pago 7,90. Tá? E a parte da put, a gente já tem a cotação, tá mais fácil, tá? Vai ser, eu vou vender duas Q 110 e vou comprar uma Q 115. Isso vai me custar, a Q 110 estava 9,75, isso vai me custar 19,50 e a outra vai me custar 14,10. Positivo, 14,10, negativo. Tá? Então, essa aqui. Para cada módulo, como eu vou montar 5 disso aqui, porque eu estou disposto a assumir 5, aqui eu assumo 5, se cair, aí eu vou ficar com as 5 que eu comprei aqui, mais 5 para cá. E aqui eu compro 5 imediatamente, que eu estou disposto a entregar acima de 100. Então, no resultado, quando eu monto essa estrutura, 7,49 que eu pago, 7,90 eu recebo, 19,50 eu recebo, e aqui é 115 e aqui eu pago, tá? Eu pago. Fazendo esta conta, R$7,90 mais R$19,50, que é o que eu recebo, menos R$14,10, menos R$7,49. Tá? Recebo R$5,51. R$5,81, minto. R$5,81. Isso é o que eu recebo. Então, olha bem. Para eu montar essa estrutura aqui, só das opções, eu recebo R$5,81 e para desmontar aquela estrutura que eu estava prejudicado, eu pago R$25,51. Então, para eu migrar do ladder put e long put para uma estrutura de módulo B2, eu vou pagar, no final das contas, 25,81. Eita, errei a conta. É 5,81 menos 25,58. Então, vou pagar 19,77. Então, custo disso aqui, dessa migração, custo é igual a 19,77. Como são 5 estruturas, vezes 5. Tá? Vezes 5. 19,77 vezes 5, 98,85. Esse é o custo da estrutura, da migração. É o custo preço cheio, das 5 estruturas. Por que eu estou fazendo preço cheio? Para a gente conseguir vislumbrar melhor o resultado final. Então, agora eu vou levar até o fim. Tá? Fiz isso e vou assumir que eu vou levar até o fim. O que é levar até o fim? Vou levar até 2024. O que pode acontecer? Tá? Em maio. Vamos olhar para maio. Que agora eu estou em maio. Imediatamente eu compro o ativo. Tá? Então, agora vamos botar as condições iniciais. Por quê? Porque eu tomei a decisão de levar até o fim. Então, se eu vou levar até o fim, eu vou precisar comprar 5 BOVA 11 para dar cobertura para o meu módulo B1. Eu preciso comprar 5 aqui para dar cobertura a uma venda de 5 e uma compra de 10. Uma compra de 5 e uma venda de 10. Tá? Então, eu preciso comprar 5 BOVA 11. 5 BOVA 11 vão me custar no fechamento do mercado. Ai, meu Deus. Agora, entre o profit, está aqui aberto, e os precinhos. Cadê as cotações? Pronto. No fechamento de 5 BOVA 11, no fechamento de sexta, estava 98,5 vezes
98,85. Putz, que exatamente o mesmo preço que deu lá, ó. Coincidência absurda. Essa aqui é uma coincidência muito grande. Isso aqui menos isso aqui, né? 25,58 menos 5,88, 25,58. Puxa. 25,58. Menos, até olhar isso aqui, é muita coincidência. 5,81, 19,77. 19,77 vezes 5 dá exatamente o preço de fechamento da Bova 11. É muita coincidência, pelo amor de Deus. 5 vezes 5. Então, eu vou precisar gastar imediatamente R$ 494,25, tá? Para ter essas 5 Bova 11. Então, eu tenho que gastar isso aqui. Além desse custo, eu tenho um custo de migração da estrutura. O custo total foi de quanto? Foi de R$ 98,85. O custo foi de R$ 98,85 para migrar a estrutura. E, além disso, como eu estou disposto a comprar mais 5 aqui, como eu estou disposto a comprar mais 5 aqui, eu tenho que botar na renda fixa. Qual o preço de assunção? O preço de assunção é 105. 5 vezes 105, que é 525. Tá? Então, essa é o que eu tenho que ter em caixa para levar o lance até o final. Lá em maio, só pode acontecer duas coisas: acima de 105 e abaixo de 105. Tá? Se fechar acima de 105, o que vai acontecer? Acima de 105. Vou botar e abaixo de 110, tá? Abaixo de 110. O que vai acontecer se fechar acima de 105 e abaixo de 110? Abaixo de 110, na verdade, sim, acima de 100, eu sou obrigado a entregar aquelas 5 Bova 11 que eu comprei. Tá? Acima de 100, eu vou entregar as 5 Bova 11 que eu comprei no mercado por 494. Então, aquelas 5 Bova 11, eu vou entregar por 105. Então, eu vou entregar por 105. Logo, então vou entregar as 5 Bova 11 por 105. Logo, vai ser 525. O resultado dessa operação é 525 menos 494,25. Tá? Menos 525 vai me dar R$ 30,75. Tá? Isso aqui eu boto no bolso. Agora, como ela está abaixo de 110, eu estou comprando ela pelo módulo B2 aqui. Pelo módulo B2, como ela está abaixo de 110, né? Como ela está abaixo de 110 aqui, eu estou comprando ela por 105. Então, aqueles 525 aqui que eu gastei para entregar, né? Entreguei, ganhei, botei R$ 30,75 no bolso, mas vou comprar 5 Bova 11, 5 Bovas 11, 5 Bovas 11 a 105, que dá 525. Tá? O que eu falei? Vou levar até o final. Qual foi o meu custo? Meu custo foi R$ 98,85. Teve um custo lá da migração para essa estrutura. Eu vou distribuir esse custo menos esse lucro aqui que eu tive, vou jogar para formar o preço médio. Então, qual foi o outro custo adicional que eu tive aqui? Eu tive um custo adicional, mais um custo de 98,85 menos 30,75. Então, 98,85 menos 30,75, eu tenho um custo para distribuir aqui de R$ 68,10. R$ 68,10 para falar qual o preço médio dessa encrenca aqui. O preço médio aqui, então dividido por 5, ó, eu vou ter que acrescentar, isso aqui dividido por 5, vou ter que acrescentar aqui R$ 13,62. Então, o preço médio, vou dividir aqui por 5, dividido por 5 dá R$ 13,62. O preço médio que eu tenho aqui, o preço médio dessas 5 Bova 11, o preço médio é o quê? É 105 mais 13,62.
mais 105. Dá 118,62. Esse é o preço médio de 5 BOVA11. Esse é o preço médio, se eu levar até o vencimento de maio e ela fechar entre 105 e 110. Pode fechar acima, não vai fazer diferença na assunção. Se fechar acima lá, eu entrego aqui com lucro, tenho as minhas puts longas e não assumo. A minha torcida é que ela fique abaixo de 110. Né? Por quê? Porque aí eu fico com o preço médio de 118,62. Ficando com esse preço médio de 118,62, o que eu tenho mesmo? Eu tenho na estrutura inicial, olha só, essa papelada, eu tenho na estrutura inicial, eu queria a folha bonitinha. Eu tenho na estrutura inicial, aqui, eu tenho na estrutura inicial 5x252 e 5x139. Então vamos supor que eu pegue essa BOVA11, 5 BOVA11, e agregue ela a 5x139. O que aconteceu? Aconteceu que eu tenho, para aqueles R$500 investidos, né? Para aqueles R$500 investidos aqui inicialmente, né? Os 525, na verdade, os 525 mais 68, para esses R$500 eu tenho um capital garantido porque eu consigo vender ela, uso a X139 para fechar a operação. Então, o que acontece? Eu tenho um capital garantido aqui, né, de 118, 140, dividido por 118,62. Então, tem um capital garantido de 18%. 18%. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar... É como se eu tivesse comprado em maio a 118,62 e está garantido que eu vou vender ela por 140, no mínimo 140, daqui a 2 anos. Essas 5 aqui. E, além de tudo, é um capital garantido em 18%, mais 5x252, porque eu não precisei usar essa x252. Além disso, então eu tenho um capital garantido mais 5x252. A questão é, vale a pena aplicar o módulo B2 ou não? Aí cada um vai tomar a decisão. Por quê? Porque assim como ela pode fechar acima de 105 e abaixo de 110, ela pode fechar abaixo de 105. Vamos olhar o que acontece se ela fechar abaixo de 105. Tá? Se ela fechar abaixo de 105, a estrutura inicial aqui é a mesma, tá? Eu vou precisar disso aqui, igualzinho, dessa mesma estrutura inicial. A diferença é que agora vai ser abaixo de 105. Então, vamos olhar abaixo de 105. Abaixo de 105. Se fechar abaixo de 105, a estrutura de custo é a mesma, mas o que vai acontecer? Olhando para cá, se fechar abaixo de 105, eu vou ter o ativo comprado, né? Eu vou ter 5 BOVAs 11 a 98,85. E vou ter, esse aqui vai virar, vamos botar isso aqui, eu vou estar comprado, né? Na verdade, se fechar abaixo de 100, abaixo de 100. Fechando abaixo de 100, eu vou ter 5 BOVA 11 a 98,85, que eu comprei, e vou ter que comprar, por causa de fechar aqui abaixo de 110, vou ter que comprar 5 BOVA 11 a 105. Tá? Então, eu vou ter comprado abaixo de 100, entre 105, eu tenho que entregar, abaixo de 100 eu não entrego o ativo, é o pior cenário. Abaixo de 100 eu não entrego o ativo, então no final eu vou ter 10 BOVAs 11. Tá? Vou ter 10 BOVAs 11. Vamos olhar o custo dela como tudo, e mais um custo, mais o custo, que é aquele custo inicial que eu tive aqui, de 98,85. Mais um custo de 98,85. Então, quanto que vai ser no total aí? Tá? Vamos olhar o total. Eu vou ter 98,85 vezes 5, que é 494,25.
494,25. Vou ter 525 e vou ter um custo de 98,85, que foi quanto eu paguei para migrar a estrutura. Então, somando tudo, o custo total aqui foi 1.118,1. 1.118,1. Logo, o custo das minhas 10 BOVAs 11 foi 1.118,1. Tá? Esse foi o meu custo. Vou fazer logo o preço médio. 1.118,1 dividido por 10, né? 1.118,1 dividido por 10 dá preço médio de 111,81. Tá? O meu preço médio de 10 BOVAs 11 é 111. Agora são 10, não são 5, como aqui a outra eu entreguei. Por isso, só que agora eu vou olhando para cá, o custo médio foi 111,81. Então, só que agora, para cobrir essa operação, eu vou ter que usar o residual. Lembra que eu tenho lá, do início da operação, 5. Tenho do início da operação aqui, ó, 5x252 e 5x139. Então, agora, eu vou usar essas duas para dar cobertura. Então, lá em 2024, para fechar minha operação e não mexer nisso, fechar a operação, você tem que aquelas 10 BOVA 11, 5 vão poder ser vendidas a x252 e outras 5 a x139. x252 é 120, x139 é 140, logo o preço médio de venda que eu vou conseguir nelas é 130. Preço médio de venda é 130. 130, lá em 2024, dividido por 111,81, 111,81, vai dar 16%. Só que não vai sobrar as x252, como sobrou na outra possibilidade. Deixa eu pegar a canetinha que caiu aqui. Bom, em resumo, o que a gente viu aqui? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? O custo preço médio é 111,81. Se eu fechar a operação, eu tenho 5 BOVAs 11 a x252 para fazer capital garantido e 5 BOVAs 11 x139 para fazer capital garantido. Então, no mínimo, lá em 2024, eu recebo 16% nessa minha operação. Então, você tem 3 caminhos aí. Né? O que aconteceu? 3 possibilidades. Não fazer nada. Possibilidade 1. Possibilidades de botar fechar a operação. Como se fosse transformar ela em um call. Fechar, uma COI. Fechar operação. Se não fizer nada, o que acontece? Eu assumo a papelada e vou ter um capital garantido de, acho que em torno de 15%. Foi isso? 15% para 2024. Se aplicar o módulo B2, vai ter a possibilidade de fechar acima de 105, vou botar 105 como parâmetro, tá? Porque vai mudar pouco a conta, e abaixo de 105. Se fechar acima de 105, o que acontece? Eu tenho capital garantido de 18% na metade, em 5 BOVA 11, mais 5x252 no bolso, que eu faço ela o que eu quiser com ela. Se fechar abaixo de 105, eu vou ter um capital garantido de
16,26% em 10 bovas 11. Então, assim, ó, essas são as possibilidades de fechar. Possibilidade de fechar a operação. Se eu não fizer nada, capital garantido de 15% para 2024. Se eu aplicar o módulo B2 da teoria da penalização, fechar acima de 105, eu vou ter que entregar o ativo, abaixo de 105, acima de 105 e abaixo de 110, eu entrego o ativo e pego lá e compro, entrego o ativo e compro o ativo. Fico com 5. Né? Entrego 5, pego 5. Meu capital garantido é de 18% em 5 bova 11, mas ainda me sobram 5x252, que eu posso fazer o que quiser com elas. Se ela fechar abaixo de 105, colapsar tudo, eu vou receber 16,26 nas 10 bova 11. Está melhor do que aqui. Então essa é a aplicação, é um estudo, né, uma análise, compartilhando com vocês. Se tiver erro, por favor, me avisem, tá? Existe a chance grande de ter erro. Uma primeira análise que eu faço assim, compartilhada com vocês do módulo B2. Achei bem interessante fazer ela. Se tiver erro, me avisem, tá? E quem ficou até o final, né, qual o bônus? O bônus é o seguinte: o que está acontecendo no processo? Eu percebi que eu tenho um processo lá que eu falo que é o processo principal e eu tenho um processo de estudo que eu vou agregar para as coisas que dão errado, né? Então, no processo que eu tenho agora na minha cabeça, está acontecendo que eu posso ter um straddle long put. Se sobrar um residual, né, eu posso aplicar o straddle ladder put, long put. Então, por enquanto, eu posso começar a olhar para esse processo de aplicação, sabendo que se der errado o straddle ladder put, long put, eu posso pensar, deu errado, né? O laboratório me ajudou a ver isso. Deu errado, eu posso pensar no módulo B2 da teoria da binarização. E aí eu encerraria a operação até maio, não olharia para ela, com possibilidade de o resultado desse módulo B2 me dar uma operação estruturada, que vai ter o resultado de uma operação estruturada fechada, né, até 2024, de capital garantido. E aí, com o tempo, eu jogo para outra corretora, faço outras coisas com esse negócio. Então é isso, pessoal. Existe um caminho, tá? Existe um caminho em que uma estrutura que parece que ia me dar perda total na minha, ou ia ser ruim para rolar e tal, existe um caminho para sair dessa estrutura e migrar para uma operação ainda melhor. É isso, espero que tenham gostado. Desculpa novamente um vídeo longo, tá? Eu errei ele, vi que eu tinha errado uma coisa no vídeo, eu tinha publicado, aí agora estou republicando a versão final dele, tá? E fica para a próxima semana uma atualização desse laboratório, sendo que existe uma grande chance, eu vou deixar na enquete, se eu migro para o módulo B2 ou não. Tá? Se eu encerro o laboratório migrando para o módulo B2, sendo o caso, a gente faz o acompanhamento desse módulo B2, mantendo o laboratório, né? Ou se eu mantenho o ladder put long put, tá? E faço a rolagem reduzindo. Aí eu vou deixar uma enquete, vou deixar provavelmente amanhã, para que dê tempo do pessoal assista, estude. Na boa enquete posso botar em qualquer hora, vai estar lá na aba comunidades. Logo que conseguir um tempinho, eu boto lá na aba comunidades e a gente vê o que acontece. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência e por estar compartilhando o seu tempo aqui estudando comigo, tá? Espero estar ajudando também. Um grande abraço, até a próxima.